Professor Gleice e Alcolumbre entram em campo para destravar o orçamento. Gostaria que você detalhasse aí, porque no começo da nossa conversa aqui no início do programa, estamos gastando, mas sem orçamento, tá tudo travado por lá, rapaz, professor? Você acredita, Flávio Silva, que em pleno dia 12 de março a gente ainda não tem orçamento de 2025 aprovado? Que é isso, hein? Quase 3 meses de ano. Preocupa isso, né, claro professor? Que preocupa, porque a regra de ouro do orçamento diz que você precisa começar o ano com o orçamento descritivo pronto. Sim. Sabendo exatamente onde você vai gastar, o quanto vai sobrar, o porquê, qual é o contingente de reserva que você possui. Mas, infelizmente, Flávio Silva, não é assim que funciona no Brasil. Esse orçamento está travado desde novembro do ano passado. Tudo bem que algumas travas foram feitas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e para quem critica o Supremo, nesse caso eu vou elogiar, porque o Dino travou o orçamento porque era uma verdadeira zona, principalmente no que diz respeito às emendas parlamentares. Sim. Muitas delas sem qualquer transparência, sem qualquer lisura, enviados aí para alguns terrenos políticos para irrigar a candidatura de alguém ou para favorecer ilícitos. Eu falei para vocês aqui há alguns dias que já temos em torno de 20 investigações envolvendo quase 60 deputados sob emendas parlamentares. Absurdo, né? É que a gente às vezes não para pensar no tamanho do número. 60 parlamentares, gente, significa 10% do Congresso, pelo menos. Isso para mim é muito grave. Então tem gente roubando o nosso dinheiro por causa desse tal orçamento secreto, emenda de relator, inventaram um monte de nome para essa falcatrua que é a tal da emenda Pix, que na verdade é uma emenda que sai direto dos cofres públicos para as prefeituras e não passa sequer pelo crivo da transparência. Então fez muito bem o Dino em travar o orçamento nesse sentido. Aos pouquinhos, com os novos regramentos eles vêm sendo liberados. Mas hoje entra em campo, talvez a primeira missão da Gleice Hoffmann como ministra das Relações Institucionais seja, junto com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, junto com o relator do orçamento, definir uma pauta mínima para aprovar esse orçamento. E a Gleice estabeleceu um prazo, Flávio. Tentar aprovar esse orçamento até o dia 18 de março. Hoje, essa reunião de tratativas com os chefes da casa e com o relator, e a partir de amanhã com a turma da articulação em campo, para tentar atender as demandas de parlamentares, para tentar atender as demandas de ministérios, para tentar inclusive fazer um contingenciamento, porque a gente não pode esquecer que o Haddad prometeu cortar custo. E ontem a Gleice disse que vai dar esse apoio que o Haddad precisa. É preciso, por exemplo, criar espaço no orçamento para o pé de meia que vai custar 12 bilhões. É preciso arrumar espaço para o novo Vale Gás, que vai custar 3 bilhões e meio. Então, para acomodar todas essas despesas, tem que cortar de algum lugar. Então, essa reunião hoje é fundamental. E a Gleice tem o seu primeiro desafio, né, gente? Que é mostrar que ela não é apenas uma pessoa ali litúrgica da esquerda, que ela vai ter a capacidade de se articular com todas as frentes, e a gente vai ficar de olho em Brasília para ver como é que vai ser essa articulação. Agora, é fato, muito desse orçamento, Flávio Silva, sim, tem a ver com a eleição de 2026. Muito desse orçamento já é uma tentativa de fazer um programa popular, aquele assistencialista, obviamente para buscar votos aí de uma classe C, classe D, que é substancial ali para uma futura eleição do presidente Lula. Então é para ficar de olho. Pé de meia, Vale Gás, isso, aquilo outro, esses projetos cabendo no orçamento, eles têm também uma intenção eleitoral. Professor Raul Borges, responda-me com relação a todos esses programas de assistencialismo, Pé de Meia e tantos outros aí que você destacou agora. Qual é o teu posicionamento aí, professor? Comentarista político. Olha, Flávio, o pessoal não gosta muito quando eu falo isso, mas todas as grandes potências do mundo, todos os grandes países do mundo começaram com programas assistenciais. Todo mundo equacionou parte das suas desigualdades com programas assistenciais. Eles são fundamentais porque a gente tem pobreza, só não vê quem não quer. Ontem você pisou aqui no chão da 450 e eu convido quem não conhece a pisar, que vai entender do que a gente está falando. A gente não está falando de vagabundo, a gente está falando de gente trabalhadora que vive na mais absoluta miséria. Então acho que a gente tem que ter esse olhar da solidariedade para entender que sim, o primeiro passo é o programa assistencialista. Ele não pode ser permanente, ele não pode ser para sempre. Quando ele é permanente para sempre, ele cria um conforto. Isso a gente não pode criar. As pessoas têm que ter a capacidade de buscar além. E os governantes têm que estar preocupados em reduzir e equacionar essa desigualdade.
Quando você tem crescimento econômico suficiente para que as coisas andem sozinhas, aí já não faz muito sentido o assistencialismo. Mas enquanto isso não tem, ele é fundamental, Flávio. No Brasil ainda passam fome 15 milhões de brasileiros. Fome. Eu não estou falando apenas de insegurança alimentar. Se a gente for falar de insegurança militar, chega a quase 40 milhões. Né? Então a gente às vezes tem que sair da nossa bolha e olhar para um Brasil que é muito desigual. Nós somos o país do mundo, gente, e isso me assusta. Nós temos o melhor IDH do mundo por bairro. O Índice de Desenvolvimento Humano, o melhor do mundo por bairro, está no Brasil. Você tem noção do que é isso? É melhor do que os índices europeus, é melhor do que índices americanos. O melhor IDH do Brasil, do mundo por bairro, está no Brasil. É a Península dos Ministros, no Lago Sul. Sabe o que é assustador, Flávio? O quê? O pior IDH do mundo por bairro também é no Brasil. Os dois extremos. Um distrito em São Luís do Maranhão, a Vila da Santinha. Isso mostra o tamanho da nossa desigualdade. E nem sempre é porque o cidadão é vagabundo. É porque o país realmente é muito desigual. Então o primeiro passo é esse.